Entrando no case de Magazine Luiza, cara, ela deu uma rampada aí até 2020, subiu 1000%. E depois, cara, de 2020 pra cá, ela caiu 95%. Uhum. Por que que ela subiu tão forte e caiu basicamente na mesma magnitude em, assim, num período de tempo muito similar, assim? Eu acho que não era todo mundo que estava presente na bolsa, ou pelo menos acompanhava naquela época. Mas havia um furor e um burburinho que veio na esteira do que aconteceu na China em relação ao Alibaba como um todo. Que era aquela concepção de super app. Que é, você vai ter a indústria inteira do seu país que produz aqueles bens integrada com praticamente uma única plataforma, que ela vai ter o banco ali dentro, ela vai ter o app para a empresa que vai comprar das empresas, ela vai ter o B2C, que é igual a Magazine Luiza faz, Uhum. né? Vem direto para o cliente. Ela vai ter isso, ela vai ter o Uber lá dentro, ela vai ter o iFood lá dentro. Você vai correr e quem conseguir primeiro vai criar esse super app onde você vai ter um único aplicativo instalado no seu celular e ele vai fazer tudo lá dentro. Tinha esse estigma do super app. E várias empresas diferentes tentaram correr atrás desse pote de ouro no final do arco-íris. Sim, não vou citar um só, mas você pega, cara, todos aqueles aplicativos de entrega de alimentação, de iFood, Rappi, tinha vários outros na época, né? Uber Depois Eats. consolidou, Uber Eats, todos eles queriam ter um super app. Eles tentavam primeiro pegar uma coisa, depois pegar outra e tal, e encaixando ali o que funcionava melhor. Todos os bancos tentaram por algum tempo, todos não, né? Mas os bancos grandes aqui no Brasil, eles são muito cautelosos com esses furor de curto prazo. Mas assim, Banco Inter tentou ter um super app, o Nubank meio que tentou ter um super app também, tinha alguns outros que falavam sobre isso. E assim como eles tentaram, as varejistas também tentaram. Porque tem uma peculiaridade, quando você está num país onde a inflação é alta, toda empresa que é varejista, ela vira uma empresa financeira. Por causa daquelas negociatas financeiras que eu falei ali, que acabam aumentando a rentabilidade da empresa, sem ela ter que ser boa no negócio dela. E aqui no Brasil, se você for ver, quase todas as empresas de varejo, elas têm uma financeira ou um banco. Se for pegar a loja Renner, tem a Realize. Se você pegar a C&A, agora tem o CAP. Antes era uma parceria com o Bradesco. Antes era o Banco IB? Sempre confundo. Via Varejo tem, assim, Marisa tem, Guararapes tem, Magazine Luiza também. Enfim, todo mundo tinha. E isso aconteceu porque antigamente não se dava crédito para classe média nem classe média alta aqui no Brasil. Tinha uma época que financiamento imobiliário era 30% bancos, 70% a imobiliária em si dando Uhum. financiamento. Então, quem queria dar financiamento para os seus clientes, que desse. Não existia banco concedendo Uhum. empréstimo. Não existia cartão de crédito. Você deve ter pegado essa época também, pô, a gente mais novo assim, não tinha Uhum. cartão de Uhum. crédito. Você pagava 200, 300 reais de anuidade aí, que na Uhum. época era um dinheiro pra caramba, pra conseguir um cartão de crédito. Tinha que ter relacionamento e tudo Uhum. mais. Hoje em dia, você, porra, cai na esquina ali, cai um cartão de crédito com teu nome embaixo, você nem sabe de onde veio, sabe? Uhum. Deixou a CNH cair, já era. E por conta disso, todas as varejistas tiveram uma financeira e elas foram caminhando para esse modelo de super app, de vou ter tal, vou ter sei lá o quê. E aí, toda vez que você tem essa competição, que ela tende a ter um consolidador, onde vai sobrar um cara só, todas as empresas ficam meio que hypadas lá dentro. E aí, aqui no Brasil, os investidores olharam e falaram o seguinte: pô, qual empresa tem a chance de virar o AliExpress, só que do Brasil? E aí eles meio que olharam e falaram, porra, Magazine Luiza. Porque ela tinha começado a entrar com mais força no digital, no e-commerce e tudo mais, muito antes de Via Varejo, obviamente, assim, muito antes disso. Mercado Livre já existia, mas ainda o Mercado Livre naquela época eles tinham uns pés atrás, assim, de Mercado Livre, que era daquela época que, porra, vai comprar Mercado Livre, será que é Uhum. original, sabe? Aham. Lembra dessa história? Que hoje em dia eu acho que ninguém mais tem. E a Amazon, ela não estava tão forte aqui no Brasil ainda. Ela entrou com força mesmo, mas depois, assim, mas eu lembro da Amazon entrando aqui no Brasil e a galera falando, pô, a Amazon vai entrar, Vai. vai destruir todo Uhum. mundo e blá blá. No final das contas, nem foi tanto assim, né? Ela Uhum. entrou, mas ela viu, tipo, legal esse país aí, deixa eu ver como que vai lidar isso aí, depois eu entro com força, compito com um cara só. E aí todo mundo apostou na Magazine Luiza, porque era o que tinha. Tem muito pouca empresa aqui no Brasil, então todo mundo apostou nisso. Mais ou menos na vibe de todo mundo apostando, sei lá, no Facebook, na época que tava, várias redes sociais existiam em paralelo e uma tendia a consolidar todo o setor. Na Uhum. mesma pegada do pessoal apostando no iFood para consolidar o setor de entrega de restaurante e tudo mais aqui no Brasil. Então, sempre tem essas apostas em setores que têm esse potencial de consolidação. E esse setor, ele tem. Se for pegar, que tem N falas minhas aqui nos outros podcasts, falando, cara, esse setor, daqui a 10, 15 anos, provavelmente vai ter uma ou duas empresas. Se tiver três, eu acho que vai ser muito. Que vai ser uma consolidação, não acho que vai terminar no monopólio, mas termina num oligopólio ali.
E eu acho que vai ser por mérito. Vai ser os O outros varejo falindo. de eletrodomésticos. Varejo de eletrodoméstico. Por quê? Quando você vai comprar alguma coisa, te importa pra você se tá comprando na Magazine Luiza ou na Via Varejo, sei lá o quê? Zero, cara. Eu vejo um review lá no YouTube de qual que é a Do melhor produto. máquina de lavar louça, melhor geladeira, melhor micro-ondas. Aí Nem... você vai onde tem, Exato. pesquisa preço, vê qual tem preço menor e no máximo prazo de entrega. É isso. Assim. O resto é meio que elas por elas. O que isso significa? Significa que eu, como empresa, eu sou Magazine Luiza, eu não tenho capacidade de gerar diferenciação no meu negócio. Diferente, por exemplo, de um Patek Philippe e um Rolex. Diferente de você comprar uma Ferrari e você comprar um Volkswagen. É diferente. Tem uma diferenciação de produto. É porque a Ferrari custou mais para ser fabricada do que o Volkswagen? Não necessariamente. É uma questão subjetiva, que você olha para aquilo, se identifica, tem todo o brand que foi feito durante anos, blá, blá. Mas tem essa diferenciação. Magazine Luiza e Via Varejo não tem. É onde tiver o produto que é mais barato. O produto não é delas, o produto é dos outros. É onde tiver o produto com um menor preço, tiver ele, ter o sortimento adequado e tiver o menor prazo de entrega. Todas essas três coisas são coisas que dependem da quantidade de dinheiro que a empresa tem para investir no próprio negócio. Se a empresa tem mais dinheiro para investir no próprio negócio, ela vai abrir mais centro de distribuição, consequentemente vai conseguir entregar mais rápido, ela vai poder dar mais desconto, que vai fazer com que mais gente entre no site, isso faz com que essas pessoas acabem comprando outros produtos, o que traz mais vendedores, porque os produtos estão sendo vendidos nem sempre são da própria empresa, usualmente eles são de vendedores que entram lá e colocam, como se fosse uma feira livre. E Marketplace. E quanto mais vendedores você tem, mais sortimento você tem, mais variedade de produtos você tem. Quanto mais variedade de produtos você tem, mais pessoas você tem entrando no site. E vira uma bola de neve. É igual a história do Uber. Quanto mais motoristas você tem, mais clientes você tem. Quanto mais clientes você tem, mais motoristas você tem. É o efeito de rede. E existe um pouco desse efeito de rede nesse setor. Não é preponderante, mas existe. E para você conseguir alcançar esse efeito de rede, você precisa ter muito dinheiro. Aí a pergunta é, quem vai ter muito dinheiro? O cara que capta dinheiro lá fora, com uma taxa de juros infinitamente maior do que a do Brasil, ou o cara que só consegue captar dinheiro aqui no Brasil, pagando, 17% ao ano, quando a taxa de juros está extremamente elevada? O cara capta lá fora, meu amigo. Assim, não tem dúvida disso. E aí ele vai poder investir muito mais. E como ele pode investir muito mais, ele vai ter muito mais centro de distribuição. A entrega dele não vai ser de uma semana, vai ser no mesmo dia, às vezes igual ao Mercado Livre. Ele vai poder dar desconto, ele vai criar um Prime da vida, onde você vai pagar aquilo, não vai pagar a taxa de entrega, coisa que você não pode fazer, que você não tem grana para isso. Enfim, uma série de coisas. Então, isso faz com que no final do dia ganhe os caras que têm um menor custo de capital. E isso daí envolve várias coisas, entre o cara ter crescido muito e o cara ter acesso a capital lá fora, que é a Amazon e o Mercado Livre. Não vai ter Magazine Luiza captando, nos Estados Unidos a, sei lá, 6% ao ano. Não vai acontecer isso. Então, não vai... Esse é um jogo que é difícil ganhar. E aí acaba tendo só um ou dois vencedores no final da história. Nem sei qual foi a pergunta inicial, mas acabou nessa história aqui. Mas então, na sua visão, assim, quem vai consolidar, assim, os mais hoje bem posicionados para consolidar esse setor de varejo de eletrodomésticos, Sim. que é onde a Magazine Luiza atua, Sim. principalmente Amazon e Mercado Livre? Principalmente a Amazon e Mercado Livre. E aí, voltando agora, lembrei da pergunta, por que caiu tanto? Né? Por que subiu tanto, já está explicado. Porque teve esse furor todo. Não, e detalhe, né? A gente falou de 2018 a 2020, que foi uma época em que os juros, cara, caíram de maneira muito, relevante não também, só né? aqui, como no mundo todo. Então, o preço do dinheiro era muito barato. Você fazer apostas como essa era muito barato, porque o seu custo de oportunidade era muito baixo. Então, era tipo, cara, eu não faço nada da vida, eu não trabalho, não tenho família, não tenho amigo, não tenho nada. Qual o meu custo de oportunidade de lavar a louça? É baixíssimo, não tem nada pra fazer mesmo. Agora, eu sou um CEO, tenho a família, 17 filhos, 1 milhão de amigos, tenho que estar em reunião. Qual o custo de oportunidade de lavar a louça? Altíssimo, vou delegar. Naquela época, o custo de oportunidade era muito baixo, a taxa de juros era muito baixa. Então, o pessoal jorrou dinheiro para esse tipo de empresa e fez essa aposta na Magazine Luiza. Tem outros fatores também, né? Magazine Luiza está fazendo um turnaround, estava se mostrando bem sucedido. Por alguns anos ela demonstrou bons resultados, crescente. Mas é porque a base de comparação era pífia. Então, era fácil demonstrar isso. Agora, depois de um tempo, o cenário começou a mudar. Primeiro porque veio... A pandemia foi até positiva. De certa maneira, assim. A Magazine Luiza... Pra empresa, hein, cara? Pra empresa, pelo amor de Deus, né? A galera corta, né? Exato, exatamente. A pandemia foi positivona, incrível. Mas pra empresa foi positiva porque, assim como para todas as empresas da internet, o pessoal passou muito mais tempo online, tinha dificuldade de você ir numa loja, então podia entregar.
E a Magazine Luiza, ela só enfrentou algumas dificuldades porque, por exemplo, ela não era grande no Rio de Janeiro. Ela nem fazia entrega no Rio de Janeiro, por conta do medo. Sempre foi uma empresa familiar, tinha muito medo de roubo de mercadoria. Rio de Janeiro, você sabe como é complicadíssimo. E, pô, vai entregar lá, não vai entregar lá, como é que vai ser? Mas, enfim, ainda foi um pouco beneficiada em relação a isso. Só que o problema é que os investidores começaram a ver que essa história de Super App não era tão bem assim. Que era um negócio que eu vinha batendo há muito tempo, que eu achava uma maluquice completa Super App. Super App não funciona no J7 do brasileiro médio. Assim. Você pega lá o celular, põe um app que já é pesadinho, o celular esquenta e explode, sabe? É tipo isso. Não funciona. Isso é coisa de quem nunca foi pobre, teve iPhone a vida inteira. Você pega o celular porrinha, cara, é difícil você ter muito app ali dentro. Então é mais fácil você ter 2 ou 3 de coisas que você realmente usa, que ter um que vai ter 1 milhão de coisas que você nem usa. Enfim. E essa história de Super App é muita história de país com economia centralizada e planificada. Vulgo China, que você tem ali por meia dúzia de caras do Partido Comunista que vão ditar as regras. Para ele é muito mais fácil influenciar uma empresa só do que tentar influenciar um setor extremamente fragmentado com 40 empresas diferentes. Então, se ele tiver uma empresa só que consolida aquilo tudo para ele, é um braço dele. Ele influencia um cara que está lá dentro, dá essa informação e está tudo controlado.